Pessoal, Criciúma 0, Atlético 0, ou melhor, Criciúma 0, Mikael 0. Me arrisco a dizer que esse foi um dos piores jogos do Atlético na temporada. Só não vou dizer que, querendo ou não, empatou, e segundo, não foi em casa um vexame como aquele foi contra o Ameliano, por exemplo. Mas a atuação do Atlético foi muito ruim. Isso me passa uma certa preocupação pelo seguinte: o nível de atuação do Atlético vem caindo em média. Né? A média de qualidade de atuação do Atlético mudou e ela foi para um patamar inferior. Ah, mas nesse jogo estava com meio time reserva. Concordo. Mas ficou bem claro que alguns reservas não têm condições de serem usados. Eu fico abismado com a quantidade de oportunidades que o Diório tem. Ah, o Mastriani precisa ser poupado, o Pablo não pôde jogar. Mas olha, não dá. É melhor você trazer o menino Emerson, mudar o jeito, fazer um falso 9, alguma coisa assim, para fazer o Atlético ter um atacante que consiga segurar a bola na frente. A atuação do Diório, ela é constrangedora. Né? Ele tropeça na bola, ele sai correndo, esquece de receber, a bola bate no calcanhar dele, ele tenta tocar para o lado, chuta no adversário, a bola bate nele e sai, ele tenta dominar, a bola cai no pé do adversário, é muito ruim, é muito ruim. Não gosto de falar assim, mas olha, o Diório não pode vestir a camisa do Atlético. Ele pode fazer um gol, pode fazer o gol do título da Sul-Americana, mas ele é muito fraco tecnicamente. O jogo ele teve dois períodos, né? O primeiro tempo o Atlético manteve seu jeito de jogar e aí aquela dificuldade da transição, né, defensiva, da forma que o time volta, o problema saiu da direita para o meio, porque o Madison é lateral direito, ele entrou no lugar do Eric. E aí, quando o Madison estava na dele, o Atlético até se protegia ali pelo lado esquerdo do ataque do Criciúma, com o Bolazier e com o Marcelo Hermes. Só que o meio ficava desguarnecido, porque aí o Madison ele falhava, ele acabava voltando rápido demais, não dando tempo do Praxedes recompor. E o resultado é que os volantes tiveram muito espaço. O Barreto, um pouco, mas principalmente o Felipe Hermes. É ele quem acerta a bola na trave no primeiro tempo. Então, isso mostra um pouco que o esquema do Varini virou um cobertor curto, onde você veste um santo, mas desveste o outro. Hoje, com o Eric no banco e o Madison jogando, o Atlético na lateral direita teve menos furos de marcação. Só que no meio teve mais furos. E esses furos levaram, inclusive, o Criciúma aí botando atacante em cima de atacante. O Tencati foi colocando o Criciúma cada vez mais à frente no segundo tempo. E aí vem um segundo tempo que, se no primeiro o Atlético ainda teve uma ou outra estirada, uma tentativa do Coelho, uma tentativa do Julimar, as duas passando perto do gol do Gustavo, no segundo tempo o Atlético só foi chegar aos 51 do segundo tempo, quando o Felipinho teve na cara do Gustavo e acabou errando. De resto, o Criciúma jogou dentro do campo do Atlético, com os dois laterais, com o Dudu, depois o Claudinho e o Marcelo Hermes, com os volantes, tanto que o Newton chutou com perigo, o zagueiro Rodrigo chutou com perigo, e assim, Alano, Bolazier e depois o Arthur Caíque tiveram também uma batelada de oportunidades. E aí entra o personagem do jogo. A atuação do Mikael foi absurda. Como falavam os antigos, uma atuação de exceção. Só que a exceção já tinha sido a do Palmeiras, né? E agora ele conseguiu jogar mais. Se o Atlético tem um ponto nesse jogo em Criciúma, esse ponto ele é totalmente do Mikael. Podem deixar o bicho só para ele, porque o que ele fez hoje no Heriberto Wilson, ele fez pelo menos 5 milagres. 5 milagres. A cabeçada do Alano, o chute do Bolazier, o chute do Jonathan Robert, o chute do Rodrigo, a cabeçada do Bolazier. Assim, uma série de oportunidades em que parecia que a bola ia entrar, mas o Mikael ia lá e salvava. A atuação da defesa do Atlético ficou ruim. E olha, não adiantou voltar todo mundo, né? O Atlético terminou com 5 na linha defensiva, né? Que era Madison, Thiago, Kaique, Esquivel e Fernando. O meio-campo não criou, o João Cruz saiu no intervalo e acho que errou o Varini, poderia ter tirado ali o Praxedes. E o ataque, pelo amor de Deus, né? O Julimar e o Coelho tentaram, mas o Diório é um atraso de vida para o Atlético ali. O Atlético fica a 3 pontos da zona de rebaixamento, tendo Flamengo e Botafogo na sequência, Flamengo fora, Botafogo em casa, mas antes tem a Sul-Americana
contra o Racing. E lá, aí é uma outra história. Aí o empate é o resultado para a classificação e o Atlético vai ser pressionado. Mas com o Mikael na fase em que está, o torcedor pode ficar mais confiante para o jogo lá no El Cilindro. Um abraço.